A noite deveria ser de paz. A chuva caía incessantemente desde o anoitecer, batendo contra as janelas como 1000 punhos minúsculos. Mas dentro da casa dos Carvalho, o estrondo do lado de fora não era nada comparado à tempestade que se formava na sala de estar. Fora, Ana, eu disse para você ir embora. A voz de Marcos rugiu, mais alta que o trovão lá fora. Seu rosto contorceu-se de fúria, os olhos ardendo com uma crueldade que Ana jamais vira. Ana, grávida de 6 meses, segurou a barriga como se estivesse protegendo o filho que carregava do veneno das palavras do marido. Ela tremia, encharcada de medo em vez de chuva. Marcos, por favor. Ela sussurrou, a voz falhando. Está chovendo muito. Para onde eu vou? Estou esperando seu filho. Mas o sorriso de escárnio de Marcos a cortou como uma lâmina. Esse filho? Não se atreva a chamá-lo de meu. Você não passa de um peso morto, Ana, um fardo. Não tenho mais utilidade para você. As palavras a atingiram mais forte que qualquer tapa. Há apenas 1 ano, ele tinha prometido a ela o mundo. Agora, ele a jogava aos lobos no meio de uma tempestade. Ela hesitou, as lágrimas se misturando ao som da chuva forte que batia no telhado. Por favor, Marcos, espere pelo menos até de manhã. Não estou me sentindo bem. Minhas pernas estão inchadas, sinto-me fraca. A mão de Marcos apertou seu braço. Seu aperto era de ferro e impiedoso. De manhã? Não, Ana. Você está saindo agora. Com um empurrão, ele a arrastou em direção à porta. O gesto violento a fez tropeçar, seus chinelos escorregando no chão de madeira polida. Seu coração implorava para que ele parasse, para que se lembrasse do amor que um dia compartilharam, das noites em que sussurravam sobre os sonhos de criar o filho juntos. Mas essas memórias não significavam mais nada para ele. A nova amante dele, Clarissa, já havia tomado seu lugar na cama, sussurrando veneno em seu ouvido até que seu coração se tornasse gelado. Marcos abriu a porta com força. Uma lufada furiosa de vento e chuva irrompeu pela entrada, encharcando-os instantaneamente. Ana estremeceu, o frio a cortando como vidro quebrado. Fora! Ele latiu e, com um último empurrão, a jogou para a noite furiosa. A porta se fechou atrás dela, deixando Ana sozinha na varanda, a chuva açoitando seu corpo frágil, um relâmpago rasgou o céu, iluminando seu rosto pálido, manchado de lágrimas e desespero. Ela cambaleou pelos degraus, segurando a barriga enquanto seu bebê se mexia lá dentro, talvez sentindo seu terror. A tempestade a engoliu por completo. Cada passo era mais pesado que o anterior, sua camisola grudando em seu corpo, seus chinelos já encharcados. Sua mente girava em descrença. Como o homem por quem ela sacrificou tudo poderia descartá-la como lixo? Ela tinha desistido dos seus sonhos, da sua carreira, até mesmo de seus amigos, apenas para construir uma vida com ele. E esta era a sua recompensa: abandono, humilhação, perigo. Um carro passou à distância, seus faróis lançando uma luz fugaz antes de desaparecer novamente na cortina de chuva. Ana rezou para que alguém, qualquer um, a visse, mas as ruas estavam desertas, a cidade adormecida. Sua respiração ficou superficial, seu peito apertado. A tempestade não mostrou misericórdia. De repente, uma forma escura se moveu nas sombras no final da rua. Seus olhos se arregalaram, o medo congelando suas veias. Algo estava vindo direto em sua direção. A chuva não teve misericórdia. Bateu no corpo frágil de Ana como se o próprio céu tivesse se voltado contra ela. Ela cambaleou para a frente, uma mão protegendo sua barriga inchada, a outra estendida cegamente através das camadas de água. Sua camisola grudou na pele, molhada pela tempestade implacável, e cada rajada de vento ameaçava derrubá-la. Seus chinelos, encharcados e pesados, faziam um som a cada passo. A rua estava escorregadia, a água correndo pelas sarjetas como rios. Ela mal conseguia enxergar mais do que alguns metros à frente. A chuva borrava tudo em uma cortina cinza. O coração de Ana disparou.
Seu bebê se mexeu dentro dela, lembrando-a da vida preciosa que ela tinha que proteger. Ela sussurrou por entre os lábios trêmulos: "Aguenta firme, meu pequeno, a mamãe não vai deixar nada acontecer com você." Mas sua voz falhou, transformando-se em soluços que a tempestade engoliu rapidamente. O bairro estava assustadoramente silencioso. As luzes nas casas permaneciam apagadas, as cortinas fechadas. Se alguém ouviu seus gritos, eles os ignoraram, não querendo abrir suas portas para uma mulher que tinha sido jogada fora como lixo. Cada janela por onde ela passava refletia seu estado lamentável, a figura encharcada e trêmula, pálida como um fantasma, os olhos vazios de desespero. Suas pernas doíam, cada passo queimava como fogo. A mordida de cachorro em seu tornozelo latejava, uma dor aguda que se espalhava a cada movimento. A ferida escorria sob o tecido encharcado, misturando-se com a chuva até que ela não conseguia mais distinguir onde seu sangue terminava e a tempestade começava. Ana se lembrou do calor de sua casa de infância, das canções de ninar suaves de sua mãe, do cheiro de pão recém-assado. Ela havia deixado esse mundo para trás por Marcos, acreditando em suas promessas, pensando que ele seria seu porto seguro. Agora, tudo o que ela tinha era aquela noite sem fim. Ela tropeçou, seus joelhos cedendo. Por um momento, ela desabou no chão frio. A chuva batia em seu rosto enquanto ela ofegava, segurando a barriga desesperadamente. Ela se forçou a levantar. "Aqui não", ela sussurrou. "Eu não posso desistir aqui." Sua força era mínima, mas sua vontade de proteger seu bebê a impulsionou. Um relâmpago dividiu o céu novamente, iluminando a estrada vazia à frente. E então, latidos baixos, ferozes e próximos, Ana congelou, seu coração caindo no estômago. Ela se virou lentamente e, através da névoa de chuva, viu um cão de rua, com as costelas à mostra, os olhos brilhando de fome e raiva, os dentes à mostra, os lábios arreganhados em um rosnado feroz. "Não, por favor, não!" ela implorou, sua voz quase inaudível. O cão avançou. Ana gritou quando dentes afiados cravaram em sua perna. A dor a atravessou como fogo. Ela chutou fracamente, tentando se libertar, mas o animal era implacável. Ela tropeçou para trás, batendo na calçada, seu corpo tremendo violentamente enquanto o cão rasgava sua pele. Finalmente, com um empurrão desesperado, ela se libertou. O cão rosnou e se lançou nas sombras, deixando-a sangrando, soluçando, mal conseguindo ficar de pé. Sua visão ficou embaçada. O mundo girou. Ela pressionou uma mão na ferida, mas o sangue escorreu por entre seus dedos. Seus joelhos cederam novamente. Ela afundou no asfalto molhado, o peito ofegante, as gotas de chuva se misturando com as lágrimas. Seu último pensamento antes da escuridão se aproximar foi simples e assustador. "É assim que acaba? Para mim e para o meu bebê?" A tempestade engoliu cada som, mas dentro do peito de Ana havia apenas silêncio. Seu batimento cardíaco diminuiu, fraco e irregular, como se até seu corpo tivesse desistido. Ela estava estirada no asfalto encharcado, sua camisola molhada grudada em seu corpo trêmulo. Seus lábios tremeram, sussurrando preces que só a chuva podia ouvir. Sua barriga se moveu, o bebê chutando fracamente como se estivesse implorando para sobreviver. Ana pressionou uma mão fraca contra ela, sua voz mal audível. "Fique comigo, por favor." O gosto da chuva misturada com sangue em sua língua, e ela sentiu o mundo escurecer ao seu redor. A mordida do cão latejava implacavelmente, o sangue se misturando com a água que escorria pela rua. A dor se misturou com a dormência. Ela tentou se levantar mais uma vez, mas seus membros se recusaram a obedecer. A tempestade havia roubado cada último fragmento de sua força.
A estrada estava vazia, estendendo-se infinitamente em ambas as direções. Relâmpagos rasgavam o céu, revelando apenas sombras e torrentes de chuva. Ninguém estava vindo. Ela estava sozinha, descartada, esquecida. Suas pálpebras tremeram. Ela pensou em Marcos, não no homem cruel que a havia expulsado, mas no garoto por quem ela se apaixonou. A risada dele, as promessas de para sempre, a maneira gentil como ele costumava segurar sua mão. Essas memórias foram reais ou apenas ilusões às quais ela se apegava desesperadamente? As lágrimas se misturaram com a chuva. Por que eu não fui o suficiente? Ela sussurrou para o vazio. Sua visão escureceu, o mundo ao seu redor se transformando em um túnel cinza. E então, faróis. A princípio, ela pensou que estava alucinando. Um par de luzes ofuscantes cortou a tempestade, crescendo mais perto, mais brilhante, até que iluminaram seu corpo frágil deitado no meio da estrada. O som de pneus cantou no asfalto molhado. Um elegante Mercedes preto parou, seu cromo polido brilhando sob a chuva. O motor ronronava baixo, constante, poderoso, como uma besta esperando em silêncio. A porta do motorista se abriu com uma precisão deliberada. Uma figura alta saiu, protegida por um guarda-chuva escuro que parecia quase imune à tempestade. Sua silhueta irradiava autoridade, força e riqueza. Ele não era apenas mais um pedestre. Ele era alguém que comandava o mundo ao seu redor. Os olhos embaçados de Ana lutaram para focar, mas tudo o que ela conseguia ver era o brilho de sapatos de couro caros salpicando nas poças enquanto ele se aproximava. Cada passo era calmo, controlado, como se até a tempestade se curvasse à sua vontade. Ele se agachou ao lado dela e, pela primeira vez, Ana viu seu rosto. Traços nítidos, emoldurados por determinação. Olhos de aço suavizados apenas pelo choque de ver sua condição. Ele não era um estranho para o poder. Ele estava gravado em sua própria presença. No entanto, naquele momento, seu olhar continha algo mais. Preocupação. Uma preocupação genuína. Senhorita, pode me ouvir? Sua voz era profunda, autoritária, mas inesperadamente gentil. Ana tentou responder, mas apenas um suspiro fraco escapou de seus lábios. Seu mundo girou novamente, desaparecendo em sombras. Ela se sentiu ser levantada, braços fortes a embalando como se ela não pesasse nada. O calor irradiava de seu abraço, um contraste gritante com a tempestade gelada. Sua última memória antes de se render à inconsciência foi a voz dele, baixa, mas resoluta. Aguenta firme, você está segura agora. A primeira coisa que Ana notou foi o silêncio. Não o rugido da tempestade, não o rosnado de um cão, nem o latido cruel da voz de Marcos, mas um silêncio profundo e constante. Então veio o bip, lento, rítmico, tranquilizador. Suas pálpebras tremeram e se abriram. Uma luz suave se espalhou pelo quarto, muito mais gentil do que a violência da noite anterior. Ela piscou contra a brancura das paredes do hospital, o leve cheiro de antisséptico enchendo seu nariz. Por um momento, o pânico surgiu. Sua mão foi para a barriga, trêmula, desesperada. O alívio a invadiu ao sentir o chute fraco. Seu bebê estava vivo. As lágrimas brotaram em seus olhos. Obrigada, ela sussurrou, segurando sua barriga como se fosse a joia mais preciosa do mundo. Com calma, disse uma voz suavemente. Você passou por um inferno, mas agora está segura. Ana virou a cabeça. Na cadeira ao lado de sua cama estava o homem da tempestade. Mesmo na luz estéril do hospital, ele irradiava presença. Seu terno estava impecavelmente ajustado, o tecido escuro caindo perfeitamente sobre seus ombros largos. Sua postura era calma, mas não havia como confundir a preocupação atenta em seus olhos. Ela engoliu em seco, a garganta seca. Você me encontrou? Sim. Seu olhar se suavizou,
embora sua voz permanecesse firme e confiante. Você estava deitada no meio da estrada, mal consciente. Se eu tivesse chegado 1 minuto depois... Ele deixou a frase no ar. O final não dito era sombrio demais para ser verbalizado. Ana abaixou os olhos, a vergonha queimando suas bochechas. Sinto muito. Eu devo ter sido um fardo. Pela primeira vez, a máscara do homem rachou. Uma leve carranca apareceu em seus lábios. Um fardo? Você estava lutando por sua vida, pela vida de seu filho. Isso não a torna um fardo, isso a torna extraordinária. Seu coração deu um salto. Ela não ouvia palavras de bondade há tanto tempo que elas pareciam estranhas, quase dolorosas. Eu sou Alexandre Costa, ele continuou. O nome soou em seus ouvidos, familiar mesmo através de sua exaustão. Costa, um dos homens mais ricos do país, investidor bilionário, titã da mídia, um homem que poderia comandar mercados inteiros com uma única decisão. E ele havia sido quem a tirou da tempestade. Ana, ela sussurrou, dando seu nome como uma confissão. Ana Carvalho. O olhar dele se intensificou, como se estivesse guardando o nome para mais tarde. Ele se inclinou para a frente. Ana, você não precisa explicar nada sobre esta noite. Descanse. Recupere-se. Você está segura agora. Mas a segurança era algo frágil, pois naquele exato momento, do outro lado da cidade, Marcos estava sentado em um camarote luxuoso em um bar de alta classe, com o braço em volta de Clarissa. Ele ria, bebendo seu uísque, alheio à tempestade que sua crueldade havia desencadeado. Os olhos de Ana se fecharam novamente, a exaustão a dominando. A última coisa que ela sentiu foi o olhar firme de Alexandre sobre ela, inabalável, protetor, mas mesmo enquanto ela adormecia, perguntas giravam em seu coração. Quem era esse homem de verdade? E por que alguém como ele se daria ao trabalho de salvar alguém como ela? Ela não tinha ideia de que a vida de Alexandre Costa estava prestes a colidir com a dela de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. A cidade brilhou naquela noite, sua paisagem urbana resplandecendo com promessas, mas dentro de um lounge exclusivo no terraço, a atmosfera estava envenenada pela arrogância. Marcos Carvalho recostou-se em uma cadeira de couro, com o braço em volta de Clarissa de forma possessiva. Ela estava radiante em um vestido de seda vermelho, sua risada alta e inebriante, projetada para atrair todos os olhares do local. Marcos levantou sua taça de champanhe, sorrindo enquanto absorvia a atenção de seus colegas. Há novos começos, ele declarou, seu tom escorrendo de autossatisfação. Às vezes, você precisa se livrar do peso morto em sua vida para subir mais alto. A risada se espalhou pelo grupo. Clarissa se inclinou para ele, seus lábios roçando sua orelha. Eles estão todos nos observando. Você nunca pareceu tão poderoso? O sorriso de Marcos se alargou. Em sua mente, Ana tinha ido embora para sempre, fora de vista e da mente. Ela não passava de uma sombra fraca e descartada. O futuro dele era Clarissa, a mulher glamurosa e ambiciosa que alimentava seu ego como oxigênio. Mas do outro lado da cidade, a mulher que ele havia jogado fora estava se apegando à vida em uma cama de hospital estéril. Ana sentou-se agora, as mãos descansando protetoramente sobre a barriga. Seu corpo ainda estava fraco, mas seu espírito, embora abalado, não estava quebrado. Ela olhou para a porta quando ela se abriu, revelando Alexandre Costa mais uma vez. Ele entrou com a calma autoridade de um homem acostumado a ser o dono de cada ambiente, mas seu olhar se suavizou quando pousou nela. Ele carregava um saco de papel de uma padaria próxima. Você não deveria comer comida de hospital o tempo todo? Ele disse simplesmente, colocando-o ao lado de sua cama. Pão fresco, sopa, algo quente. Você precisa de força. Ana piscou surpresa. Ninguém cuidava dela assim há meses.
Você não precisava. Alexandre a interrompeu firmemente. Sim, eu precisava. Suas palavras eram firmes, quase definitivas, como se recusassem qualquer discussão. Por um momento, Ana sentiu algo se agitar profundamente em seu peito. Uma centelha de segurança, de esperança. Ela o estudou cuidadosamente. Seus olhos carregavam um peso, não apenas de riqueza e poder, mas de segredos não contados. Por que um bilionário se importaria com ela? Alexandre sentou-se cruzando as mãos. Me diga, Ana, por que você estava lá fora sozinha na tempestade? Sua garganta se apertou. As memórias a invadiram. O empurrão, a porta batendo, a tempestade engolindo-a. Ela hesitou, a dor brilhando em seus traços. Meu marido, ele não me queria mais. O silêncio preencheu o quarto. A mandíbula de Alexandre se contraiu, seus olhos escurecendo com algo perigoso, embora não fosse dirigido a ela. Um homem que abandona sua esposa nessa condição. Ele fez uma pausa, lutando para manter a compostura. Isso não é um homem, isso é um covarde. Ana abaixou o olhar, envergonhada, mas estranhamente confortada pela raiva dele em seu nome. Lá fora, a tempestade havia se dissipado, mas outra tempestade estava se formando, uma que não seria feita de trovões e chuva, mas de verdade, traição e poder. E Ana não tinha ideia de que o brinde arrogante de Marcos a novos começos estava prestes a dar um tiro pela culatra espetacularmente. Porque Alexandre Costa já sabia quem era Marcos Carvalho, e ele nunca esquecia um homem que o traçava. A noite se instalou sobre a cidade, mas para Ana, o descanso não veio facilmente. Ela ficou acordada na cama do hospital, olhando para os azulejos do teto, como se as respostas pudessem ser encontradas em sua fria simetria. O baipe rítmico do monitor era sua única companhia, cada som um lembrete de que seu coração ainda batia, seu filho ainda vivia. No entanto, sua mente se recusava a se aquietar. As palavras de Marcos ecoavam em seu crânio. Você não é nada além de peso morto. Não tenho mais utilidade para você. Elas se repetiam implacavelmente, abrindo feridas que nenhum médico poderia curar. Ela pressionou as mãos contra a barriga. Eu vou te proteger. Ela sussurrou para seu filho que ainda não havia nascido. Mesmo que eu não tenha mais nada, você me terá. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. A porta se abriu e Alexandre entrou. Sua presença era imponente mesmo nas horas silenciosas da noite. Ele carregava uma pasta de couro debaixo do braço, mas seus olhos procuraram os dela antes de qualquer coisa. Você está acordada, ele observou. Está sentindo dor? Ana balançou a cabeça. Não a que pode ser tratada com remédios. Por um longo momento, Alexandre não disse nada. Ele simplesmente puxou a cadeira ao lado de sua cama e sentou-se. Seu silêncio era pesado, mas não desconfortável. Finalmente, ele abriu a pasta e deslizou um documento sobre a mesinha de bandeja. Ana franziu a testa. O que é isso? Seu marido? Alexandre disse secamente. Eu pesquisei o nome dele. Marcos Carvalho, vendas corporativas, gerência júnior, histórico de dívidas de jogo, vários empréstimos não pagos. E, ele fez uma pausa, seus olhos se estreitando. Casos, mais de um. A respiração de Ana engasgou. A verdade escrita em preto e branco era pior do que ela imaginara. A traição ardeu de novo, espalhando-se por ela como veneno. Por que você faria isso por mim? Ela sussurrou. Alexandre se inclinou para a frente, seu olhar inabalável. Porque um homem como ele não merece destruí-la e porque eu não gosto de negócios inacabados. Seu tom era curto, mas por baixo havia uma corrente de algo mais profundo. Raiva não apenas de Marcos, mas da crueldade de homens que pensavam que podiam descartar mulheres como Ana. Ana balançou a cabeça, as lágrimas se acumulando. Você não entende? Eu dei tudo a ele, eu acreditei nele. Eu deixei meus estudos, meus amigos, minha família por ele, e é isso que eu ganho. A mandíbula de Alexandre se contraiu.
Então talvez seja a hora de você parar de perguntar o que você fez de errado e começar a perguntar por que ele nunca foi digno de você em primeiro lugar. As palavras a perfuraram, não com dor, mas com um estranho senso de força que ela não sentia há anos. Por um momento fugaz, Ana se perguntou se este homem, este bilionário que a havia tirado do abismo, via algo nela que ela mesma havia esquecido. Alexandre fechou a pasta e se levantou. Descanse. Você vai precisar de força para o que vem a seguir. O que vem a seguir? Ana perguntou, sua voz trêmula. Ele se virou na porta, sua silhueta emoldurada pela luz fraca do hospital. Sua resposta foi firme, quase arrepiante em sua certeza. Marcos Carvalho está prestes a descobrir que algumas tempestades não podem ser fugidas. A boate pulsava com luz neon e o estrondo do baixo. Marcos Carvalho prosperava no caos, uma taça de uísque na mão e Clarissa em seu colo como um acessório. Ela ria alto demais. Seu perfume era denso no ar. Seus olhos brilhavam de triunfo enquanto ela sussurrava em seu ouvido. Você finalmente está livre dela, Clarissa ronronou. Não mais a mulher reclamando, não mais o peso te segurando, apenas você, eu e o futuro que você merece. Marcos sorriu, aquecendo-se com a atenção dos que o cercavam. Ana era fraca. Ela não pertencia ao meu mundo. Você pertence, Clarissa. Você entende de ambição. Suas palavras foram ouvidas pelo camarote e os homens sentados próximos riram em aprovação. Para eles, Marcos era um homem em ascensão, se livrando de um peso morto por um prêmio mais brilhante. Mas nenhum deles sabia a verdade, que suas finanças estavam desmoronando, que as dívidas estavam crescendo. Naquela noite, sob as luzes ofuscantes, ele podia fingir que era invencível. O que Marcos não percebeu foi que, em outro canto da cidade, alguém já estava desmantelando sua ilusão cuidadosamente construída. Dentro de seu escritório na cobertura, Alexandre Costa estava sentado diante de uma parede de monitores brilhantes. A voz de um investigador particular ecoou pelo viva voz. Nós rastreamos as contas de Carvalho. Ele tem desviado dinheiro de sua empresa, pequenas quantias no início, mas escalou. Se for exposto, ele não apenas perderá o emprego, mas poderá enfrentar acusações criminais. Os olhos de Alexandre escureceram, sua mandíbula endurecida como pedra. Bom, continue cavando. Quero todos os segredos sujos que ele tentou enterrar. Nenhum detalhe é pequeno demais. O investigador hesitou. Você quer que a gente informe a esposa? O olhar de Alexandre se desviou para o relatório do hospital em sua mesa. O nome de Ana impresso no topo. Sua voz se suavizou levemente, embora suas palavras permanecessem firmes. Ainda não. Ela já sofreu o suficiente. Quando ela souber a verdade, será em seus próprios termos, não nos dele. Enquanto isso, Ana sentava-se na janela do hospital, as luzes da cidade cintilando como estrelas distantes. Sua reflexão no vidro parecia frágil, quase irreconhecível. Ela pressionou uma mão na barriga, sussurrando: Nós vamos ficar bem, não vamos? Sua mente vagou para Alexandre. A maneira como ele a havia carregado, a maneira como suas palavras pareciam cortar as mentiras com as quais ela viveu por anos. Por que um homem como ele se importaria com alguém como ela? Ela afastou o pensamento. Ela não tinha espaço para fantasias, não quando sua realidade estava tão quebrada. Mas quando a porta se abriu e Alexandre entrou novamente, carregando outra refeição e perguntando sobre sua saúde com calma autoridade, ela sentiu algo se agitar, algo perigoso, algo que ela não estava pronta para nomear. De volta ao clube, Clarissa tirou uma selfie com Marcos, postando-a com a legenda Nova Vida, Novo Império. Os comentários se encheram, parabenizando-os, elogiando o glamour deles. Marcos se deleitou com o brilho, levantando sua taça mais alto.
Mas enquanto os flashes explodiam e a música aumentava, nenhum deles notou uma figura na outra extremidade do clube, um dos homens de Alexandre, observando, gravando, esperando. Porque Marcos Carvalho pensou que era intocável, mas Alexandre Costa estava prestes a provar que mesmo a máscara mais alta de poder poderia ser arrancada. O hospital havia liberado Ana com instruções rigorosas: descansar, evitar estresse, proteger o bebê. Mas o descanso era impossível quando sua vida havia sido despedaçada em pedaços. Ela precisava de documentos de seu antigo apartamento, certidão de nascimento, roupas, suprimentos para o bebê. E contra seu melhor julgamento, ela retornou. O saguão do prédio de alto padrão ainda cheirava levemente a rosas da floricultura que entregava semanalmente para Clarissa. Ana entrou silenciosamente, com o capuz abaixado. Ela rezou para que Marcos não estivesse em casa. Tudo o que ela queria era pegar algumas coisas, mas o destino era cruel. Quando ela virou a esquina em direção ao elevador, risadas ecoaram. Marcos apareceu com Clarissa em seu braço, ambos vestidos para os holofotes. Clarissa usava um vestido dourado cintilante que grudava como fogo líquido, enquanto o terno de Marcos gritava excesso. Eles pararam bruscamente ao ver Ana. Ora, ora, Marcos disse arrastado, seus lábios se curvando em um sorriso de escárnio. Olha quem decidiu rastejar de volta. Ana congelou. Suas mãos instintivamente protegeram sua barriga. Eu não estou aqui por você, ela sussurrou. Eu só vim pegar algumas coisas. Clarissa riu com um som agudo e cruel. Coisas? Querida, você não pertence mais aqui. Esta é a nossa casa agora. A voz de Marcos se intensificou, ecoando pelo saguão. Você sabe como as pessoas te chamam agora? Um caso de caridade fracassado. Você nem conseguiu manter a atenção do seu marido. E agora você está desfilando grávida esperando por simpatia? As palavras a atingiram como punhais. O peito de Ana se apertou, a vergonha a inundou. Ela queria desaparecer, sumir nas paredes. Mas a pior parte não era a crueldade dele. Era a plateia que se reunia. Moradores, funcionários e estranhos pararam para assistir, sussurrando por trás das mãos. A garganta de Ana ardia com as lágrimas. Ela recuou em direção à saída, segurando a barriga. Por favor, pare. Marcos se aproximou, sua voz baixa, mas venenosa. Você não é nada, Ana. Nada sem mim. Um silêncio caiu, antinatural, pesado. E então outra voz o cortou como aço. Engraçado, porque de onde eu estou, ela parece ser a única com dignidade. Exclamações se espalharam pela multidão quando uma figura alta emergiu da entrada. Alexandre Costa. Seu casaco sob medida pingava água da chuva no chão de mármore, mas sua presença ofuscava tudo. Seus olhos se cravaram em Marcos, afiados o suficiente para cortar vidro. Marcos se enrijeceu. O reconhecimento brilhou em seu rosto. O medo rapidamente escondido por trás da bravata. Senhor Costa, ele gaguejou forçando um sorriso. Eu não sabia. Alexandre levantou a mão, silenciando-o. Ele passou por Marcos e Clarissa, colocando-se ao lado de Ana com cuidado deliberado. Ele se curvou ligeiramente, sua voz mais gentil quando falou com ela. Você está bem? Ana piscou em choque. Por quê? Por que você está aqui? Ele não respondeu à pergunta dela. Em vez disso, ele se virou para Marcos, seu tom mortalmente calmo. Você deveria ter muito cuidado com a maneira como fala com ela. O mundo tem uma maneira de punir homens que confundem crueldade com força. A multidão sussurrou. Alguns até concordaram. Clarissa puxou a manga de Marcos, sibilando com pânico em seus olhos, mas Marcos forçou uma risada, desesperado para manter o controle. Isso é entre minha esposa e eu, ele retrucou. Os olhos de Alexandre se estreitaram. Não, Carvalho. Você tornou isso público, e agora eu também vou. O saguão explodiu quando as câmeras se levantaram. Os flashes se acenderam.
Marcos não tinha ideia de que este era apenas o começo de sua queda. O saguão fervilhava com um zumbido baixo de escândalo. Telefones foram levantados gravando cada palavra, cada olhar. O que deveria ter sido mais uma noite de Marcos Carvalho exibindo sua amante havia se transformado em um espetáculo público. Alexandre Costa ficou alto ao lado de Ana, uma fortaleza de autoridade calma. Seu olhar não vacilou, sua presença dominando o espaço até que a multidão sussurrante pareceu cair no silêncio. Ana, Alexandre disse baixinho, apenas alto o suficiente para os curiosos mais próximos ouvirem. Você não precisa se explicar, nem aqui, nem nunca. As palavras, simples e firmes, atingiram como um relâmpago. Os joelhos de Ana tremeram sob o peso de uma proteção tão inesperada. Pela primeira vez em anos, alguém não estava a derrubando. Eles estavam a levantando. Marcos, no entanto, sentiu o chão escorregar debaixo de seus pés. Ele forçou uma risada, mas soou vazia. Senhor Costa, tudo isso é um mal-entendido. Minha esposa... Ex-esposa! Clarissa interrompeu bruscamente. Seu tom era de desdém. Ela não pertence a este lugar. Alexandre voltou seu olhar para Clarissa e, por um momento, a jovem vacilou. Sua voz era controlada, mas cortante. Se você pensa que zombar de uma mulher em sua condição lhe rende respeito, está muito enganada. Tudo o que lhe rende é vergonha. A multidão sussurrou. Alguns até concordaram. Clarissa corou. Seu aperto no braço de Marcos se intensificou. Marcos se irritou, sua voz afiada. Este é o meu negócio, Costa. Fique fora disso. Mas Alexandre não vacilou. Em vez disso, ele deu um passo à frente, diminuindo a distância até que Marcos fosse forçado a encontrar seus olhos. Seu negócio se tornou o negócio de todos no momento em que você a humilhou em público. Eu não vou ficar parado enquanto você tira a dignidade de uma mulher para alimentar seu ego. O sorriso de Marcos vacilou, sua confiança rachando. Ele se virou para a multidão, desesperado para salvar sua imagem. Ouça todos, Ana é amarga. Ela está tentando me fazer parecer ruim, mas o dano já estava feito. Câmeras piscaram. Os sussurros se tornaram julgamento. Cada tentativa de denegrir Ana apenas o fazia parecer mais cruel e mesquinho. Alexandre estendeu o braço para Ana, não com força, mas com calma segurança. Venha, ele disse. Você não precisa ficar aqui por mais um segundo. Ana hesitou, seu peito se apertando com a incerteza. Ela poderia realmente ir embora, na frente de todos, com este homem cuja vida parecia estar a galáxias de distância da dela? Mas então ela olhou nos olhos de Alexandre. Eles não estavam cheios de pena. Eles estavam firmes, inabaláveis. E pela primeira vez, ela sentiu o que a segurança poderia significar. Ela colocou sua mão trêmula na dele. A multidão se assustou quando Alexandre a guiou em direção à saída, protegendo-a das câmeras com sua ampla estrutura. Marcos avançou, a fúria queimando. Ana, você não pode ir embora de mim. Você vai se arrepender disso. Alexandre parou na porta, sua voz carregando como um trovão. Não, Carvalho. O único que vai se arrepender desta noite é você. E enquanto a porta se fechava atrás deles, Marcos percebeu tarde demais que seu império de mentiras havia acabado de ser rachado sob o peso do escudo de um bilionário. Na manhã seguinte, a história estava em todo lugar. Noticiários reproduziam filmagens de celular da confrontação no saguão dos Carvalho. Manchetes gritavam nas telas digitais. Gerente corporativo repreende esposa grávida. Bilionário intervém. Hashtags se tornaram tendência em poucas horas, e o rosto de Marcos foi estampado em todas as redes sociais, sua crueldade dissecada por estranhos que nem sequer sabiam o nome de Ana. Monstro, dizia um tweet. Quem humilha uma mulher grávida assim? Outro dizia, Alexandre Costa é um herói. Marcos bateu seu laptop, as veias em suas têmporas saltando. Isso é ridículo. Eles não sabem a história toda.
Clarissa sentou-se no sofá, rolando a tela do celular com os olhos arregalados. Não importa. As pessoas acreditam no que vem, e o que eles viram foi você gritando com uma mulher carregando seu filho enquanto Costa agiu como um cavaleiro. Marcos xingou, andando pelo quarto. Seu celular tocou sem parar. Ligações de seu chefe, de investidores, de amigos que agora se distanciavam. O escândalo não era apenas fofoca, era fogo, se espalhando mais rápido do que ele poderia apagá-lo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana estava sentada no banco de trás de um elegante carro, silenciosa enquanto ele passava pelo trânsito. Alexandre sentava-se ao lado dela, sua postura impecável. Sua atenção estava fixa em seu celular até que ele notou seu olhar. Você está quieta, ele disse gentilmente. Ela assentiu com as mãos cruzadas sobre o estômago. Eu nunca estive em um noticiário antes. Eu nem sei como me sentir. Alexandre fechou o celular e se virou completamente para ela. Não perca um segundo se preocupando com o que eles dizem. O que importa é que a verdade veio à tona. E agora você não é mais invisível. As palavras a atingiram. Invisível. Era exatamente assim que ela se sentia há anos. O carro parou em frente a um arranha-céu que arranhava as nuvens. Costa Global, a joia da coroa do Império de Alexandre. Suas paredes de vidro cintilavam como obsidiana polida, um monumento ao poder e à influência. A respiração de Ana engasgou enquanto ela o encarava. Por que estamos aqui? Ela perguntou nervosamente. Alexandre saiu primeiro e ofereceu sua mão a ela. Porque você precisa ver que existem mundos além daquele em que ele aprendeu. Dentro, o saguão da Costa Global era uma catedral de luxo moderno. Pisos de mármore, lustres de cristal, uma sinfonia de precisão. Funcionários internos afiados pararam para cumprimentar seu chefe, seus olhos piscando curiosamente para a mulher ao seu lado. Ana encolheu-se com a atenção, mas a mão firme de Alexandre a guiou para a frente. Caminhe de cabeça erguida, ele murmurou. Eles respeitam a força, e quer você saiba disso ou não, você tem mais do que a maioria. Por um momento fugaz, ela realmente andou mais alta. Seus ombros se endireitaram como se as palavras dele tivessem dado aço à sua coluna. De volta ao seu apartamento, Marcos jogou o celular na parede, quebrando-o. Clarissa estremeceu. Marcos, você está acabado se Costa continuar assim. Ele vai te esmagar sem mover um dedo. Os olhos de Marcos se acenderam com desespero. Então eu farei Ana pagar. Se ela pensa que pode me humilhar com ele, ela está muito enganada. Mas o que Marcos não sabia era que Alexandre Costa tinha acabado de apertar a rede em torno dele. E Ana estava prestes a entrar em um mundo onde sua voz finalmente teria importância. Ana nunca tinha imaginado estar dentro de uma sala de reuniões no alto da cidade. As janelas do chão ao teto se estendiam pelo horizonte, oferecendo uma vista que a fazia se sentir ao mesmo tempo pequena e infinita. Ela abraçou protetoramente sua barriga, sem saber o que fazer em um lugar tão poderoso. Alexandre se movia com facilidade. Um homem perfeitamente em casa, entre torres de vidro e negócios sussurrados. Ele a guiou para a longa mesa de mogno, sua voz calma, mas firme. Sente-se. É aqui que as decisões são tomadas, onde as vozes importam. Sua testa franziu. Eu não pertenço a este lugar. O olhar dele se fixou no dela. É aí que você está errada. Mulheres como você. Mulheres que suportaram tempestades e ainda se mantêm de pé. Pertencem a todos os lugares. Você apenas foi convencida do contrário por muito tempo. Suas palavras lhe causaram arrepios. Ela se sentou na cadeira, sentindo seu peso, seu simbolismo. Pela primeira vez, ela não era apenas uma sombra na vida de outra pessoa. Ela estava sentada em um lugar onde os futuros eram moldados. Uma jovem assistente entrou, colocando uma pasta diante de Ana.
Dentro estavam documentos relacionados à Fundação de Caridade da Costa Global, programas para mães solteiras, iniciativas de moradia, bolsas de estudo. Alexandre explicou cada um com precisão e então perguntou: "O que você acha?" Ana piscou surpresa. "Você quer minha opinião?" "Sim," ele disse simplesmente. "Você viveu o que esses programas se destinam a abordar. Isso dá valor à sua voz. O meu nunca pode ter." Ela hesitou e então lentamente começou a falar. Seus pensamentos eram hesitantes a princípio, mas logo se tornaram mais firmes, mais claros. Alexandre ouviu, não com a indulgência de um homem a condescender, mas com o respeito de alguém absorvendo a verdade. Quando ela finalmente se calou, envergonhada, ele se recostou em sua cadeira. "Você tem uma visão que toda a minha equipe não tem. Nunca mais subestime isso." Seu peito se encheu de algo que ela não sentia há anos: orgulho. Enquanto isso, o orgulho de Marcos estava em cinzas. Seu escritório havia esfriado, colegas sussurravam pelas suas costas. Investidores evitavam suas ligações. Cada olhar que ele encontrava estava repleto de julgamento. O escândalo ainda queimando na mídia como um incêndio. Na privacidade de seu apartamento, ele andava como um animal enjaulado. Clarissa sentou-se de pernas cruzadas na cama, rolando a tela de seu celular. "Marcos, Alexandre Costa está fazendo você parecer uma piada," ela disse sem rodeios. "Você é notícia de ontem." Os dentes de Marcos se cerraram. "Então eu vou virar a história. Se Costa quer bancar o Salvador, tudo bem. Mas eu conheço Ana melhor do que ninguém. Eu conheço as fraquezas dela. Eu vou arrastá-la para baixo antes que ela aprenda a se manter em pé." Clarissa sorriu intrigada. "E como você planeja fazer isso?" Os olhos dele brilharam de malícia. Lembrando a ela que não importa o que, ela sempre estará ligada a mim, legalmente, financeiramente, emocionalmente. Costa não pode apagar isso. De volta ao arranha-céu, Alexandre escoltou Ana até o elevador. Quando a porta se fechou, ele se inclinou para perto, sua voz mais baixa, íntima. "Você tem uma escolha agora, Ana. Você pode deixar que ele continue a defini-la, ou você pode decidir quem você realmente é." Sua reflexão a encarou nas portas de aço polido, olhos mais suaves, mas mais firmes do que antes. Pela primeira vez, ela se perguntou se ela poderia. Mas nenhum dos dois sabia que Marcos Carvalho já estava preparando seu próximo golpe, um golpe visando diretamente sua frágil esperança. Na manhã seguinte, Ana acordou com o som de seu celular tocando na mesa de cabeceira. Ela não o usava muito desde a tempestade. A maioria de suas mensagens era de números que ela não queria mais ver. Mas a tela brilhava com algo diferente, um e-mail de um escritório de advocacia. Seu estômago revirou enquanto ela lia. Notificação de processo. Petição de custódia. Seu sangue gelou. Marcos estava tentando tirar seu filho. Suas mãos tremiam enquanto ela lia mais. A petição a acusava de ser incapaz, alegando que ela não tinha estabilidade financeira, residência permanente e um padrão de instabilidade emocional. Mentiras entrelaçadas em ameaças legais. Sua visão se embaçou com as lágrimas. "Não," ela sussurrou, pressionando uma mão protetoramente na barriga. "Ele não pode me tirar de você." A porta se abriu e Alexandre entrou, impecável em um terno escuro. Ele parou ao ver seu rosto pálido. "O que aconteceu?" Ela lhe entregou o celular com as mãos trêmulas. Ele leu em silêncio, sua mandíbula se apertando a cada linha. Quando ele terminou, seus olhos ardiam com fúria controlada. "Carvalho pensa que pode usar a lei contra você", Alexandre disse, sua voz baixa e perigosa. "Ele está cometendo um grave erro." As lágrimas de Ana escorreram. "Ele está certo sobre algumas coisas. Eu não tenho um emprego. Eu não tenho uma casa. E se o tribunal acreditar nele?
Alexandre se agachou ao lado dela, pegando suas mãos trêmulas nas dele. Me ouça. Ele tem dinheiro, mas eu tenho poder. Existe uma diferença e eu prometo a você, Ana, que você não perderá seu filho. A certeza em sua voz acalmou seu coração, mesmo enquanto o medo arranhava as bordas de sua mente. Do outro lado da cidade, Marcos recostou-se em sua cadeira no escritório de advocacia, uma satisfação presunçosa se espalhando por seu rosto. Clarissa se empoleirou na beira da mesa, passando os dedos pelo cabelo dele. Isso vai acabar com ela. Marcos se gabou. Os tribunais não ficarão do lado de uma mulher desabrigada e desempregada que carrega uma criança. Eu vou pintá-la como instável e o garoto será meu. Costa não pode protegê-la da verdade. Clarissa sorriu. E depois que você tiver a custódia, o que então? Os olhos de Marcos brilharam de malícia. Então Ana rastejará de volta. Ela vai implorar, porque nenhuma mãe pode viver sem seu filho. E quando ela o fizer, eu a lembrarei de quem realmente controla seu destino. Mas Marcos subestimou o homem que agora estava ao lado de Ana. Naquela tarde, Alexandre convocou sua equipe jurídica para o último andar da Costa Global. A sala se encheu de advogados de olhos afiados, cada um armado com décadas de vitórias em tribunal. Ana sentou-se silenciosamente na ponta da mesa, sobrecarregada pela pura força da reunião. Alexandre estava na cabeceira da sala. Marcos Carvalho entrou com um pedido de custódia. Ele acredita que Ana não tem defesa. Ele está errado. Eu quero que este caso seja destruído antes mesmo de chegar a julgamento. Nós exporemos suas dívidas, sua infidelidade, sua má conduta no trabalho. Não deixaremos pedra sobre pedra. Ana o encarou atordoada. Você faria tudo isso por mim? Alexandre encontrou seu olhar inabalável. Não, Ana. Por você e por seu filho. Porque ninguém deve sofrer nas mãos de um homem que confunde crueldade com força. E enquanto os advogados abriam suas pastas, Ana percebeu algo chocante. O primeiro golpe de Marcos apenas despertou uma guerra que ele estava destinado a perder. A sala de conferências cheirava a tinta fresca e determinação de aço. Ana sentou-se na ponta da longa mesa polida, as mãos cruzadas protetoramente sobre a barriga. Diante dela, a equipe de advogados de Alexandre espalhou documentos como armas, evidências, registros financeiros, fotografias. Cada página era uma peça do quebra-cabeça que poderia desmantelar as mentiras de Marcos Carvalho. Alexandre se levantou na cabeceira da mesa, sua presença dominando a sala. Marcos acredita que pode convencer o tribunal de que Ana é inapta. Ele disse, sua voz medida, mas afiada. Ele está contando com o silêncio dela, com o medo dela. Mas o silêncio acabou. O medo acabou. Ana olhou para baixo, sua voz quase inaudível. Eu não sei se posso enfrentá-lo no tribunal. Ele vai distorcer tudo, do jeito que ele sempre faz. Alexandre se inclinou para perto, seu olhar firme e inabalável. Ana, me ouça. Você já enfrentou a pior noite de sua vida e sobreviveu. Você suportou tempestades, humilhação, abandono. Enfrentá-lo no tribunal não será nada comparado a isso. E você não o enfrentará sozinha, nunca mais. Suas palavras a atingiram profundamente, queimando em seu coração frágil como fogo contra gelo. Pela primeira vez, ela assentiu. Seus ombros se endireitaram com uma força que ela não sabia que ainda possuía. Enquanto isso, o mundo de Marcos começou a rachar. Em seu escritório, as persianas estavam fechadas, sua mesa cheia de copos vazios. Clarissa rolava a tela de seu celular. Suas sobrancelhas se uniram. Marcos, isso não está bom. O que não está? Ele retrucou esfregando as têmporas. Ela empurrou a tela em sua direção. Manchetes brilhavam. Carvalho pego desviando fundos da empresa. O artigo detalhava saques inexplicáveis, discrepâncias em contas corporativas, padrões que os investigadores de Alexandre haviam vazado para a imprensa. O rosto de Marcos ficou pálido. Isso é mentira, calúnia.
Clarissa inclinou a cabeça, os olhos se estreitando. É mesmo? O silêncio dele foi a resposta suficiente. Seus lábios se curvaram. Você me disse que era intocável, mas se Costa continuar cavando, você está acabado. Marcos bateu o punho na mesa, fazendo o vidro tremer. Eu vou enterrar Costa antes que ele me enterre, e eu vou arrastar Ana junto se for preciso. Mas sua bravata não podia apagar a verdade. As paredes estavam se fechando. De volta à Costa Global, o advogado principal de Alexandre traçou a estratégia. Nós vamos contra-atacar a petição de custódia com evidências das dívidas e da má conduta do Sr. Carvalho. O histórico de jogo dele por si só o torna instável. Adicione o desvio de dinheiro e o tribunal nem considerará ele como um guardião apto. A respiração de Ana engasgou. Vocês têm provas? Alexandre assentiu uma vez. Nós temos mais do que provas. Nós temos um caso que o destruirá. Ainda assim, o coração de Ana se apertou. Ele é o pai do meu filho. E se o tribunal ainda o considerar necessário? A mandíbula de Alexandre se contraiu. Ele se aproximou, abaixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Então, eu os lembrarei do que é verdadeiramente necessário. Um lar seguro e amoroso. E Marcos Carvalho não pode fornecer isso. Seus olhos se encontraram com os dele, e por um momento fugaz, o caos se desvaneceu. Ela se sentiu ancorada, estabilizada por sua certeza. Mas fora daquelas paredes, Marcos estava afiando suas facas, tramando nas sombras. E enquanto a data do tribunal se aproximava, todos sabiam. Esta não era apenas uma batalha de custódia, era uma guerra. E apenas um lado sairia ileso. O tribunal fervilhava de expectativa. Repórteres lotavam os assentos do fundo, suas canetas prontas para capturar cada detalhe do escândalo que havia tomado a cidade. Na frente, Ana sentava-se rigidamente ao lado dos advogados de Alexandre, suas mãos tremendo em seu colo. Ela podia sentir olhares a queimando, alguns curiosos, outros julgadores. Do outro lado do corredor, Marcos recostou-se confortavelmente em sua cadeira, a arrogância escorrendo de cada gesto. Ele ajustou sua gravata de seda, exibindo um sorriso presunçoso para as câmeras. Clarissa sentou-se atrás dele, os lábios pintados de vermelho sangue, um sorriso de escárnio em seus cantos. Para eles, este era apenas mais um palco. O juiz entrou e a sala se calou. Papéis foram embaralhados, vozes abaixaram. Os procedimentos começaram. O advogado de Marcos foi o primeiro a falar. Sua honra, ele disse, a voz escorrendo com desdém polido. Este caso é simples. Meu cliente, Sr. Carvalho, busca a custódia de seu filho ainda não nascido porque a mãe. Ele gesticulou para Ana com um gesto teatral. É instável. Ela não tem emprego, residência permanente e um histórico de fragilidade emocional. Ela não pode sustentar uma criança. As palavras perfuraram Ana como facas. Sua garganta se apertou, seu corpo tremendo de vergonha. A voz do advogado se tornou mais áspera. Além disso, testemunhas irão testemunhar que a senhora Carvalho exibiu um comportamento errático, incluindo vagar pelas ruas tarde da noite, colocando em perigo a si mesma e seu filho ainda não nascido. Ana ofegou, as lágrimas picando seus olhos. Ele estava transformando a noite da tempestade em uma arma. Marcos sorriu com sua reação, recostando-se como se o caso já estivesse ganho. Clarissa sussurrou algo em seu ouvido e ele riu. Mas Alexandre não vacilou. Ele se levantou lentamente, abotoando seu paletó, sua presença dominando a sala antes mesmo de ele falar. Sua honra, se o tribunal permitir, eu gostaria de responder. O juiz assentiu. A voz de Alexandre era suave, controlada. Cada sílaba carregava peso. O que o conselho do Sr. Carvalho convenientemente omitiu é o contexto.
Ana Carvalho foi expulsa de seu lar conjugal no meio de uma tempestade. Ela não estava vagando. Ela estava sobrevivendo. Porque o homem que agora afirma ser um pai apto a abandonou quando ela mais precisava dele. Uma onda de sussurros varreu o tribunal. Repórteres rabiscaram furiosamente. Alexandre se virou para o banco, seus olhos firmes. Nós temos evidências em vídeo do saguão do apartamento. O senhor Carvalho repreendendo sua esposa grávida em público, zombando de sua dignidade enquanto sua amante observava. Temos registros financeiros que provam suas crescentes dívidas e vício em jogo. E, ele fez uma pausa levantando uma pasta. Temos descobertas preliminares de uma investigação interna sugerindo desvio de dinheiro de sua própria empresa. O rosto de Marcos perdeu a cor. Ele se levantou rapidamente. Isso é mentira. O juiz bateu seu martelo. Ordem! O advogado de Alexandre se aproximou, deslizando a pasta para o escrivão. Sua honra, esta evidência não apenas prova que o Sr. Carvalho é inapto, mas também demonstra seu padrão de comportamento imprudente. Minha cliente, Ana Carvalho, merece proteção, não perseguição. O olhar do juiz se endureceu enquanto ela examinava os documentos. A sala parecia se inclinar para Ana agora, a maré virando a seu favor. Ana estava congelada, chocada com a ferocidade da defesa de Alexandre. Pela primeira vez, ela não se sentiu como uma presa no jogo de Marcos. Ela se sentiu defendida, ela se sentiu vista. Mas quando o martelo bateu para encerrar o dia, o olhar de Marcos cruzou a sala como uma lâmina. Ele havia perdido o controle uma vez, mas ele não tinha terminado. Nem de longe. Marcos saiu do tribunal, o rosto contorcido de raiva. Câmeras piscaram enquanto os repórteres o cercavam, as perguntas disparando como balas. Senhor Carvalho, como o senhor responde às alegações de desvio de dinheiro? O senhor nega ter jogado com fundos da empresa? É verdade que o senhor abandonou sua esposa grávida durante uma tempestade? Cada pergunta era uma faca cortando mais fundo a imagem polida que ele havia exibido. Clarissa puxou seu braço, sibilando com os dentes cerrados. Sorria, Marcos. Haja como se você estivesse no controle. Mas Marcos não podia sorrir. Sua mandíbula se fechou, seus olhos escuros. Ele empurrou os repórteres, murmurando maldições. Quando finalmente chegaram ao carro, ele bateu a porta com tanta força que a moldura estremeceu. Isso não acabou. Ele cuspiu, segurando o volante até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Costa pensa que pode me humilhar? Eu vou derrubá-lo e vou arrastar Ana com ele. Clarissa se moveu desconfortavelmente, seus olhos se estreitando. Marcos, você está perdendo. Talvez seja a hora de nós... Não se atreva. Ele a interrompeu bruscamente. Você queria que eu deixasse Ana. Você queria essa vida. Bem, agora você está nela, e eu não vou descer sozinho. Do outro lado da cidade, Ana entrou na quietude do lounge privado da Costa Global. Os pisos de mármore brilhavam sob uma luz suave, um contraste gritante com o caos que ela acabara de suportar. Ela afundou em uma cadeira de couro, suas mãos tremendo. Alexandre entrou momentos depois, sua expressão ilegível, embora seus olhos se suavizassem quando a encontraram. Você se saiu bem hoje, ele disse. Ana soltou uma risada amarga. Eu não disse uma palavra, você fez tudo. Você se manteve firme, ele a corrigiu. Isso exige mais força do que você imagina. Ela levantou o olhar, o estudando. Por que você está fazendo isso por mim? Você poderia ter ido embora depois daquela noite, mas você não foi. Alexandre hesitou, sua mandíbula se apertando. Por um momento, ele pareceu lutar com uma resposta. Finalmente, ele falou baixinho. Porque eu sei o que significa ser traído por alguém em quem você confiava. E porque eu vejo uma mulher pela qual vale a pena lutar, mesmo que ela mesma ainda não veja isso.
O coração dela tropeçou em seu peito. Ninguém havia falado com ela assim há anos. Ela olhou para o lado rapidamente, piscando para afastar as lágrimas. Marcos sempre me disse que eu não era nada sem ele. Às vezes eu ainda acredito nisso. Alexandre se inclinou para perto, sua voz baixa, firme. Ana, homens como Marcos prosperam em diminuir os outros. Mas você? Você é mais do que as mentiras dele. Você é mais do que a crueldade dele. Um dia em breve você vai acreditar nisso. Seus lábios se abriram, 1000 palavras não ditas presas em sua garganta. Ela sentiu calor em sua presença, uma segurança que ela não conhecia há anos. Nesse momento, o celular de Alexandre tocou. Ele atendeu, sua voz endurecendo instantaneamente. O que é? Ele ouviu, sua expressão escurecendo. Continue-o observando. Não o deixe sair de vista. Ele encerrou a ligação e encontrou os olhos preocupados de Ana. Marcos está desesperado. Alexandre disse sombriamente. E homens desesperados são perigosos. A pulsação de Ana acelerou, porque em algum lugar, no fundo, ela sabia. Marcos ainda não tinha terminado com ela. Seu próximo movimento poderia custar tudo. Marcos sentou-se na luz fraca de seu apartamento, as sombras rastejando pelas paredes. O ar fedia a uísque e fracasso. Clarissa estava sentada no sofá, rolando a tela de seu celular, sua expressão azeda. "Você é uma piada online", ela murmurou sem olhar para cima. "Todo blog, toda rede social, é tudo sobre como você gritou com sua esposa grávida. Costa te pintou como um vilão, e o mundo acredita nele." A mão de Marcos apertou o copo até ele se estilhaçar, o uísque escorrendo entre seus dedos. "Chega!" ele rugiu. "Eu não vou deixar que ele me destrua. Eu construí tudo o que tenho, e vou pegar de volta. Costa não sabe com quem está lidando." Clarissa levantou uma sobrancelha. "Então prove. Faça alguma coisa, ou admita que você perdeu." O escárnio dela acendeu algo perigoso nele. Marcos pegou seu celular, discando um número que ele não tinha tocado em anos. Uma voz ríspida atendeu. "Eu preciso de um favor", Marcos disse friamente. "Informações sobre Costa. Qualquer coisa que eu possa usar, e se custar dinheiro, eu vou arranjar." Ele desligou, sua mente zumbindo de energia imprudente. Se os tribunais não lhe dariam a vitória, então ele encontraria outra maneira, legal ou não. Enquanto isso, Ana caminhava pelos corredores silenciosos da Costa Global com Alexandre ao seu lado. O peso do tribunal ainda permanecia, mas algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez, ela não estava apenas reagindo à crueldade de Marcos, ela estava começando a resistir. Alexandre a guiou para uma pequena sala de conferências onde os diretores de sua fundação de caridade estavam reunidos. Papéis cobriam a mesa, planos para projetos de moradia e programas de apoio médico. "Ana", Alexandre disse, seu tom autoritário mas encorajador. "Eu quero que você se sente com eles, compartilhe sua perspectiva. Você viveu o que essas mulheres vivem. Elas precisam da sua voz." O coração dela bateu forte. "Eu não sou qualificada." "Você é", ele a interrompeu firmemente. "Sua história tem peso, nunca duvide disso." Ela se sentou, suas mãos tremendo a princípio. Mas à medida que a discussão se desenrolava, ela se viu falando mais. As ideias fluíram, como abrigos poderiam oferecer creche, como o treinamento profissional poderia capacitar as mulheres a se manterem sozinhas. Os diretores ouviram, acenando, anotando. No final da reunião, eles aplaudiram sua contribuição. Ana piscou, atordoada. Por anos, ela havia sido silenciada, descartada. E agora, naquela sala, as pessoas respeitavam suas palavras. Enquanto os diretores saíam, Alexandre permaneceu. Ele se encostou na mesa, a observando com uma expressão ilegível. "Você vê?" ele disse suavemente. "Você é mais forte do que pensa."
A coletiva de imprensa deveria ser o retorno de Marcos. Ele havia alugado um salão de baile em um hotel no centro, encheu-o de repórteres e prometeu um evento para contar a verdade. Clarissa estava ao seu lado, coberta de joias de grife, como se para convencer as câmeras de que tudo estava bem. Marcos ajustou o microfone, seu sorriso forçado se esticando como vidro frágil. Obrigado a todos por virem. Ele começou. Houve muita desinformação sobre mim, meu casamento e meu futuro como pai. Esta noite estou aqui para colocar as coisas em pratos limpos. Ana assistiu à transmissão ao vivo do lounge da Costa Global, seu estômago se revirando. Alexandre estava sentado ao lado dela, sua mandíbula tensa, os olhos nunca deixando a tela. Marcos continuou, sua voz se elevando com falsa convicção. Minha esposa, Ana Carvalho, é instável. Ela foi manipulada por Alexandre Costa, um homem que usa sua riqueza para se aproveitar de mulheres vulneráveis. Esta batalha de custódia não é sobre o bem-estar da criança, é sobre Costa querendo possuir o que não é dele. A sala murmurou. Clarissa sorriu, sussurrando no ouvido de Marcos como uma serpente lhe dando veneno. O coração de Ana se apertou. Para o mundo, ele a estava transformando em uma marionete, uma mulher fraca que não conseguia se manter sozinha. Lágrimas ameaçaram cair, mas ela as segurou. Então Marcos deu seu golpe final. Ele levantou uma foto borrada. Ana saindo do prédio de Costa à tarde da noite, Alexandre ao seu lado. Me digam, Marcos zombou, isso parece um homem protegendo uma mulher inocente ou um predador se aproveitando? Os repórteres explodiram com perguntas. Os flashes ofuscaram. A difamação estava funcionando. A respiração de Ana engasgou. Ele está me destruindo, ela sussurrou. Mas a voz de Alexandre cortou o pânico dela, baixa e firme. Não, ele está destruindo a si mesmo. Ele pegou seu celular e digitou um único comando. Momentos depois, uma tela no lounge mudou para um feed diferente. Um que a equipe de Alexandre havia preparado por meses. Na manhã seguinte, enquanto as acusações de Marcos enchiam os tabloides, a Costa Global divulgou um relatório condenatório. Ele expôs o desvio de dinheiro de Marcos em detalhes. Transferências bancárias, recibos de jogo, faturas falsas. A evidência era inegável. Repórteres cercaram Marcos novamente, mas desta vez na porta dele. Manchetes gritavam, Carvalho acusa Costa, mas a evidência diz o contrário. Fotos das visitas noturnas de Marcos a cassinos e empréstimos não pagos inundaram as redes sociais. Na Costa Global, Alexandre desligou o monitor e se virou para Ana. Ele tentou arrastá-la para a lama. Em vez disso, ele está se afogando nela. Ana exalou tremendo, seu coração ainda acelerado. Mas as pessoas viram aquelas fotos nossas. Eles vão acreditar nas mentiras dele. Alexandre se aproximou, seu olhar inabalável. Então nós daremos a eles a verdade. Não através de advogados, não através de rumores, através de você, Sti. Os olhos dela se arregalaram. Eu? Sim. Ele disse firmemente. Você se escondeu por muito tempo. Se você estiver pronta, você pode falar. Não como uma vítima, mas como uma mulher que se recusa a ser silenciada. Ana hesitou, o medo a roendo. Mas em algum lugar dentro dela, uma faísca se acendeu. Pela primeira vez, ela queria lutar. Não apenas por seu filho, mas por si mesma. E enquanto as câmeras se viravam para a queda de Marcos, Ana percebeu que seu momento de se levantar finalmente havia chegado. A sala de imprensa fervilhava de expectativa. Repórteres lotavam cada assento, câmeras alinhadas na parede dos fundos, suas luzes vermelhas piscando como olhos atentos. Por dias, as acusações de Marcos haviam dominado as manchetes. Agora, Alexandre Costa havia convocado uma coletiva de imprensa própria. Mas desta vez, ele não seria quem falaria. Ana estava atrás da cortina, com as palmas das mãos suadas. Seu coração batia forte contra as costelas, sua respiração superficial. Eu não consigo fazer isso.
Ela sussurrou. Alexandre apareceu ao seu lado, calmo como sempre, sua presença a acalmando. Sim, você consegue. Isso não é mais sobre ele. Isso é sobre você, sua verdade, o futuro de seu filho. Olhe-os nos olhos, Ana. Faça-os ver você. Seus joelhos tremiam, mas algo na voz dele a estabilizou. Ela assentiu. Quando ela subiu ao palco, uma onda se moveu pela multidão. Repórteres sussurraram, flashes estouraram. Pela primeira vez, Ana não era a mulher silenciosa em segundo plano. Ela era a história. Ela ajustou o microfone, sua voz tremendo a princípio. Meu nome é Ana Carvalho. A sala se calou. Por anos, eu vivi em silêncio. Eu acreditei nas mentiras contadas sobre mim, que eu era fraca, inútil, nada sem meu marido. Eu desisti dos meus sonhos, da minha carreira, da minha voz. E quando eu estava grávida de 6 meses, fui jogada na rua durante uma tempestade. Suspiros ecoaram. Ana se firmou, sua voz ganhando força. Naquela noite, eu pensei que minha vida tinha acabado, mas não acabou. Eu sobrevivi. E eu estou aqui hoje, não por causa de Marcos Carvalho, mas apesar dele. Eu não vou deixar que a crueldade dele me defina. Eu não vou deixar que as mentiras dele roubem meu filho. A sala explodiu com flashes, repórteres rabiscando freneticamente. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela continuou. Eu sei como é ser descartada, ser dito que você não é nada e acreditar nisso, mas eu estou aqui para dizer a cada mulher que foi silenciada, você não é nada. Você é mais do que as mentiras deles, e eu vou lutar com tudo o que tenho para proteger meu filho e minha dignidade. Aplausos irromperam, espontâneos, genuínos. Ana piscou, atordoada. Pela primeira vez, o mundo não estava zombando dela. Estava ouvindo. Atrás da cortina, Alexandre observou. O orgulho brilhando em seus olhos. Ela não estava apenas sobrevivendo mais. Ela estava se levantando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a televisão de Marcos tocava o discurso de Ana. Seu rosto ficou vermelho enquanto ele jogava o controle remoto na tela, quebrando-a. Clarissa sentou-se no canto, rolando a tela de seu celular, sua expressão sombria. Eles estão te chamando de monstro, ela murmurou. Ana está em alta como um símbolo de resiliência. Costa a tornou intocável. Marcos se virou para ela. Não se atreva a dizer isso. Ela não é nada. Ela... Mas mesmo enquanto ele se enfurecia, as paredes se fechavam. Seu chefe o havia suspendido. Credores exigiam o pagamento. Antigos aliados cortaram laços. Seu império de arrogância estava desmoronando, tijolo por tijolo. E agora, a mulher que ele havia tentado destruir estava mais forte do que nunca. Ana Carvalho havia encontrado sua voz e o silêncio de Marcos estava prestes a ser permanente. Marcos Carvalho chegou ao tribunal para o que ele acreditava ser sua redenção. Ele entrou pelas portas, terno passado, queixo erguido, tentando ignorar os repórteres que gritavam perguntas sobre jogo, desvio de dinheiro e abuso. Clarissa o seguiu, seu rosto pálido. O brilho em seus olhos havia desaparecido. O peso de sua queda pesava sobre seus ombros. Lá dentro, o ar estava denso de tensão. Ana sentou-se tranquilamente ao lado dos advogados de Alexandre, suas mãos descansando em sua barriga inchada. Ela parecia calma, não a mulher quebrada que Marcos esperava enfrentar, mas alguém firme, resoluta. Alexandre sentou-se logo atrás dela, uma fortaleza silenciosa, seus olhos afiados e firmes. O juiz entrou e os procedimentos começaram. O advogado de Marcos tropeçou nos argumentos, tentando pintá-lo como uma vítima da influência de Alexandre. Mas a evidência falava mais alto do que as palavras. Registros bancários, recibos de jogo, memorandos da empresa. Peça por peça, suas mentiras se desvendaram. Então veio o testemunho.
Testemunhas de seu escritório detalharam o dinheiro que faltava nas contas. Um vizinho descreveu a noite em que ele empurrou Ana para a tempestade. Até Clarissa, sob juramento, vacilou. Sua voz falhou quando ela admitiu. Sim, Marcos me disse que queria se livrar dela. Ele disse que Ana não era nada. A sala explodiu em suspiros. Marcos lançou um olhar de puro veneno para Clarissa. Mas era tarde demais. Sua máscara, cuidadosamente construída, havia se estilhaçado. Quando chegou a vez de Ana, ela se levantou lentamente, se firmando. A sala se acalmou. Ela falou claramente, sua voz alcançando cada canto. Eu não estou aqui para punir Marcos Carvalho. Eu estou aqui para proteger meu filho. Um homem que joga, mente e abandona sua família não pode se dizer um pai. Meu bebê merece algo melhor. O silêncio seguiu, pesado e inegável. O martelo do juiz bateu. Custódia concedida a Ana Carvalho. Caso arquivado. Marcos desabou em sua cadeira, seu rosto pálido. Ele havia perdido seu filho, sua reputação, seu futuro. Repórteres o cercaram enquanto ele saía cambaleando do tribunal, flashes explodindo, perguntas voando como punhais. Seu império era cinzas. Ana, por sua vez, saiu para a luz do sol. Câmeras a cercavam, mas desta vez ela não encolheu. Ela manteve a cabeça erguida, Alexandre ao seu lado. Pela primeira vez, ela se sentiu livre. Mais tarde, na quietude da cobertura de Alexandre, ela estava perto da janela, observando a cidade. A paisagem urbana brilhava, viva, com possibilidades. Alexandre se aproximou, colocando uma mão gentil em seu ombro. Você lutou com graça hoje, ele disse suavemente. Ela se virou, seus olhos brilhando. Eu não fiz isso sozinha. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles. Então Alexandre disse as palavras que ele havia segurado por semanas. Ana, você merece mais do que sobreviver. Você merece ser amada. Se você me permitir, eu gostaria de lhe dar isso. Sua respiração engasgou, as lágrimas se acumulando. Ela colocou a mão sobre a dele. Depois de tudo, eu não pensei que a felicidade fosse possível novamente, mas com você, talvez seja. Ele se inclinou, pressionando sua testa suavemente contra a dela. Uma promessa não dita, mas entendida. Lá fora, a cidade continuou. Mas dentro daquele momento, o tempo parou. A mulher que tinha sido jogada na tempestade agora estava no calor do amor, seu futuro seguro. E enquanto Marcos Carvalho se afundava na desgraça, Ana encontrou seu novo amanhecer. Nos braços de um bilionário que a via não como um fardo, mas como tudo. Então, meus amigos, é assim que nossa história se fecha. Se você ficou até agora, algo na jornada de Ana deve ter tocado seu coração de uma maneira especial. A vida nos ensina, assim como os estoicos disseram, que o obstáculo é o caminho. Dor, traição, tempestades podem nos quebrar ou nos moldar. Ana escolheu se levantar e nós também podemos. Se a história dela te emocionou, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque a cura começa quando nos unimos. Qual parte da história de Ana te inspirou mais? Compartilhe nos comentários abaixo.